Boa noite a todos, né? E obrigado a você que curte a nossa página, compartilha com seus amigos, né? Convido a todos para que se inscrevam, então, em nosso canal. Isso nos anima, nos estimula a sempre trazermos aqui novos assuntos para serem estudados, né? O tema hoje: observai os pássaros do céu, eles não semeiam e nem colhem. Antes, como de costume, passamos uma prece. Convido a todos, então, que estão nos assistindo, para sintonizarem conosco neste diapasão vibratório, sentindo amor e alegria pulsar em nossos corações, apesar das tribulações, da agonia, da violência, da pandemia e das dores que campeiam por todos os campos do planeta. Nas tribulações que possamos encontrar a caridade que nos encoraja e restabelece o bom ânimo. Na agonia, que encontremos força para amar, perdoar sem restrições. Na violência, encontremos a oportunidade de servir e na dor o esquecimento de nós mesmos, para estender as mãos aos que sofrem mais do que nós, e que o Mestre Divino nos inspire com sua divina luz. Muito bem, com relação ao tema, então, convém buscar primeiro o que o Evangelho segundo nos ensina no capítulo 25, sobre a comunhão da criatura com o Criador através da prece. Nas últimas duas lives foi falado bastante aqui sobre este tema. Por prece, devemos então interpretar todo o ato de relacionamento do homem com Deus, como expressão de agradecimento, louvor ou rogativa. A oração sempre é um esforço, uma atitude de humildade da criatura em face à previdência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que só louvam podem ser preguiçosos, mas todo aquele que trabalha com o bem, com as mãos, com o pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, que em todas as circunstâncias será fiel, consciente de que a vontade do Pai é mais sábia e mais justa do que a própria vontade. Por isso, esse capítulo inicia com 3 imperativos do Mestre: pedi, buscai, batei. Conforme Lucas, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, aprendamos a orar e a pedir. Depois, esperemos alguma coisa ou alguém, através de alguém, nós vamos receber a resposta solicitada na prece. Não esperemos que Deus venha do céu nos prestar socorro, e nem mesmo que vamos ouvir a sua voz nos orientando, embora isso é possível, ouvir a voz de Deus. Mas nós não temos ainda toda essa sensibilidade, somos grosseiros para as manifestações divinas. Então, primeiro, pedir. Como pedir, né? Confessamos a nossa pobreza, a nossa fraqueza, e com esse ato de humildade nos colocamos, né, em condições de receber o ânimo e a proteção divina. Ânimo, né? Ânimo em latim quer dizer ânimos, que quer dizer alma. Viver com alma no círculo social do mundo. Devemos, sim, viver no mundo com a consciência de que somos espíritos eternos em crescimento e progresso, e que nosso ânimo de viver, né, em sociedade depende então de colocarmos em ação as nossas potencialidades íntimas interiores, a nossa vocação, a vocação da alma. Pedir também demonstra nossa confiança com a qual devemos procurar Deus, né, conscientes de que Ele é mesmo nosso Pai. Logo após pedir, é imprescindível buscar. Buscar, que consiste no trabalho e no justo cumprimento de nossos deveres. Não adianta só pedir,
É preciso buscar, ou seja, procurar. Quem procura, encontra, diz o dito popular, não é? Então, procuramos sempre o que achamos. Se procuramos o mal, encontraremos o mal. Para procurar o bem, encontrar o bem, precisamos buscá-lo todos os dias. Então, não basta só pedir para receber. Não basta só esperar para encontrar. A súplica sem trabalho, sem ação, representa preguiça da alma, inércia da alma, preguiça mental. Então, estabelecido o roteiro edificante, é o momento de bater a porta da edificação. Sem esforço, boa vontade, é muito difícil transformar nossos recursos que recebemos todos os dias em obras de amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e nem agir sem um objetivo elevado. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Estas duas máximas são iguais em seu sentido moral, porque elas resumem o princípio da lei do trabalho que nos leva ao progresso. Porque o trabalho coloca em ação as forças da inteligência, né? E também vai aprimorando a nossa fé. Com essas palavras, Jesus nos incentiva a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele é mesmo nosso Pai e jamais deixará de atender nossas necessidades. Se um pai carnal, né, sempre sabe cercar o seu filho de dádivas proveitosas, então, por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Com essa máxima, Jesus nos ensina que precisamos nos esforçar na busca daquilo que necessitamos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha, para quem se esforça, para quem se empenha, né, na busca do desejado, usando da humildade, da sinceridade, da fé, da confiança em Deus. Nada cai pronto do céu. É preciso ação, é preciso trabalho. Uma coisa importante que nós precisamos entender é o que é trabalho. A doutrina espírita resgatou a dignidade do trabalho e do trabalhador. Entendemos por trabalho toda ação útil, que progride, que faz evoluir, que edifica. Então, não podemos limitar essa definição somente na nossa profissão, tanto na indústria, na lavoura, no comércio, seja lá qual for. Podemos afirmar com certeza que caridade é trabalho. Servir um copo de água a um pedinte é trabalho. Visitar um amigo doente é trabalho. Vivência na fé é trabalho. Mediunidade é trabalho. Falamos tanto em trabalho material que sustenta o corpo, mas não podemos esquecer do trabalho espiritual que sustenta a alma. O trabalho é, portanto, uma necessidade. Se queres progredir, trabalhe. Se queres aprender, estude. Se queres vencer, lute. Lute, caminha e chegarás. Desta maneira, serás filhos de tuas obras e dela terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Jesus nos trouxe a bênção do trabalho edificante, que é um movimento incessante da vida. A vida terrestre é uma estrada perigosa que nos conduz aos braços amorosos do Pai. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Uma ação mínima, um gesto, uma iniciativa espontânea, né? Uma palavra humilde que seja, é sempre uma oportunidade para semearmos as bênçãos de Deus. Não precisamos de grandes gestos, né? Então, acabamos de afirmar
que o trabalho nos conduz ao progresso evolutivo a que estamos subordinados, destinados como seres humanos. Então, como entender as palavras de Jesus? Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem. Não vos inquieteis por saber onde achareis de comer e o que vestir. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Através destas máximas, Jesus enaltece a lei natural, a lei universal, pois na natureza infra-humana, ou seja, nos seres inferiores da criação, no caso, vegetais e animais, que também são nossos irmãos menores, e que se encontram em caminhada evolutiva, eles agem por instinto, em obediência a essa lei natural, ou universal. Eles não raciocinam, não premeditam, não reflexionam, ao contrário do homem, que é dotado de livre-arbítrio. Essas palavras de Jesus, se tomadas ao pé da letra, seria a negação do trabalho e, como consequência, contra o progresso. Esses ensinamentos entendidos seriam um convite à vagabundagem, à ociosidade, à inutilidade, que resultam numa porta aberta aos vícios. Nesta passagem do Evangelho, Jesus chama-nos a atenção de uma forma poética, para mostrar que Deus provê a todas as criaturas, as necessidades de acordo com cada um. Então, Jesus aborda o cuidado de Deus junto aos pássaros do céu, que não deixa morrer de fome, junto aos lírios do campo e junto a nós, seres humanos, cuidados com tanto esmero que até o cabelo de nossa cabeça é contado. O Senhor, portanto, mora no céu, mas não se esquece das coisas da terra. Então, que fique claro, que quando Jesus nos chama a atenção para essas verdades, não está nos convidando a vivermos descuidados de nossa vida e aguardar que Deus nos providencie todos os recursos de que necessitamos sem que façamos nada, sem que façamos a nossa parte. A providência divina não anula a previdência humana. Exemplo, a vacina está aí, já ao alcance quase de todos. Se eu não tomar a vacina e não quiser tomar a vacina, estou me colocando no risco de ser contagiado. Aí eu vou culpar quem? Deus, Então, não pretendeu o Divino Mestre, com esses versículos, nos aconselhar que para satisfazer todas as necessidades de nossa existência, entregássemos exclusivamente aos cuidados do Criador, que deixássemos de cumprir a nossa tarefa e que nos despreocupássemos de toda a previdência, negligenciando assim garantia para os dias de velhice e invalidez. É dever, sim, ajuntar em nossos celeiros, enquanto estamos no vigor da juventude, os grãos que nos assegurem o pão da velhice. Que diríamos do filho que se acomodasse em constante repouso enquanto seu pai trabalha constantemente para sustentar a família? Como então proceder de modo que o nosso coração não se turbe e possamos realizar o nosso trabalho de forma coerente com a proposta cristã e manter assim a nossa consciência tranquila? A resposta está na fala de Jesus. Jesus morava na terra, mas não se esquecia das coisas do céu, quando ele dizia: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É o símbolo que Jesus utilizava várias vezes para indicar os sentimentos superiores originados a partir do sentimento do amor, presentes no interior de cada criatura. A lei de Deus tem como base a lei do amor, a qual está inscrita na consciência de cada um de nós.
Então, qual é a lei de Deus? A paz, o amor, a sabedoria, a verdade. Logo, o reino de Deus deve constituir-se justamente nisto. Buscando a lei de Deus, encontraremos o reino de Deus. Isto é a forma de governo em que Deus é o rei e nós os súditos, né? Ainda que o reino de Deus não está em plenitude dentro de nós, poderá existir aqui, agora, já, né? Dentro de cada um. Ele já está. É o tempo atual. O novo tempo já começou. Pregava Jesus, daí lhe dizer, cumpriu-se o tempo. A partir de Jesus está implantado na terra o reino de Deus. Né? O nosso Cristo interno é a sede de que Jesus chama o reino de Deus. O nosso íntimo crístico, não é? O Jesus que carregamos dentro de nós é a essência divina que todos nós somos. Não só de pão vive o homem, não é? Viver no mundo sem ser do mundo, sempre buscando os valores espirituais que têm origem a partir do amor. Isto é buscar o reino de Deus. O homem é um composto de corpo e alma. O corpo participa da vida terrena, a alma participa da vida do céu, da vida espiritual. A vida na terra é a vida e a vida nos céus são solidárias. A aquisição de uma depende da boa aplicação da outra. Trata-se não de um mundo único, não dois mundos, mas diferentes planos de vibrações vibratórias, né? O estabelecimento desses princípios é que obriga o homem a conciliar as duas vidas. Duas vidas? Não, a vida também é uma só, vivenciada em dois planos, não é? E como? É como o verso e o reverso da medalha. A vida na terra é efêmera, acaba. A vida nos céus é eterna, sem fim. A posse da vida eterna, então, consiste no cumprimento da lei, e o cumprimento da lei nos leva à perfeição. Muitas pessoas equivocadas com as interpretações das orientações cristãs passam a desprezar os valores ligados à vida material, a riqueza, o cargo, as amizades, as relações, como se isso fosse uma virtude. Acreditam com isso que estão evoluindo. Para evoluir é preciso viver no mundo, mas sem colocar os valores do mundo em primeiro lugar. É estar no mundo sem nos comprometermos com os valores puramente materiais. Não são os convites do mundo que nos corrompem. Nós é que nos corrompemos com os convites, com esses convites do mundo. Deus não criou o mal. O homem é que o produz, abusando dos deveres, dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Nós vivemos num mundo cheio de tentações, em todas as áreas. Por isso a recomendação do Mestre: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se não formos vigilantes, viveremos no mundo dos prazeres, abusando de todos os valores materiais. Mas, se ao contrário vigilantes, poderemos sim usufruir de todos os recursos materiais para evoluirmos, tanto da riqueza, do cargo, da profissão e assim por diante, aprendendo o desapego a partir do uso correto de todos esses bens. Quando chegardes ao mundo espiritual, não vos perguntará quanto tinhas sobre a terra, que ocupação nela desempenhavas. Não se perguntará o valor de seus bens materiais, mas se pedirá a soma de suas virtudes, de suas obras inspiradas na fé. A vida na terra não é mais que comida, pois a vida é o alimento para o espírito encaminhada na vida do céu. O corpo não é mais que o vestido. O corpo é o vestido do espírito, é o instrumento para o trabalho do espírito na terra,
para alcançar os tesouros do céu. Por isso vos digo, disse Jesus, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais que vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Então, está aí a nossa mensagem de hoje, né? Vamos encerrar, como de costume, com uma prece. Obrigado, Mestre, por esta oportunidade de trabalho que todos nos envolvemos neste momento. Dá-nos a luz do entendimento, coragem e a força para nos comprometer com os ensinamentos que nos deixastes, para que dessa forma possamos nos tornar criaturas melhores, bons cristãos, pessoas de bem. Que nosso Pai Celestial nos ampare e nos proteja, agora e sempre. Assim seja. Meus caros, por estarmos ainda vivendo em tempos de pandemia, né? Vamos reforçar aqui os nossos deveres, não só como cidadãos, mas como cristãos, lavando as mãos com álcool gel, toda vez que sentir necessidade disso, evitando aglomerações, usando máscara toda vez que nós sairmos de casa. E o mais importante, vacine-se quando chegar a sua vez. Então, que todos tenham uma boa noite.